vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos iniciar mais um capítulo, o capítulo 5, certo? Então, hoje nós vamos aprender sobre artigo. Vocês sabem o que são artigos? Artigos são palavras variáveis em gênero e número. Elas antecedem os substantivos e determinam ou indeterminam o seu sentido. Então, hoje nós vamos estudar sobre esta classe gramatical. Para isso, peguem a gramática de vocês na página 90, que vamos começar. Artigo. Tema interdisciplinar, ecossistema. O que é um artigo? A palavra A, maiúscula, no primeiro quadrinho da tirinha abaixo, exemplifica bem o que é um artigo. Veja. Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Serafim. Toda vez só cai gramática. Por isso estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar nada, Pedro. Para tirar nota boa, você tem que ser mais sábio que Dalai Lama. No texto, o emprego da palavra a contribui para entendermos o sentido do substantivo prova. Por meio dela, podemos perceber que os meninos não estão falando de qualquer prova. É a prova da professora Norma. O emprego dessa palavra em letra maiúscula sugere ainda mais exclusividade. Isto é, que a prova da professora é realmente muito difícil. Como o substantivo prova é feminino, empregamos a palavra a antes dele. Se fosse, por exemplo, humor, que é um substantivo masculino, empregaríamos a palavra o antes dele. Vejam os exemplos. A prova da professora Norma é difícil. O humor da professora Norma é terrível. Nos dois casos, as palavras a e o foram empregadas antes de substantivos, determinando o sentido e concordando com eles em seu gênero e número. Agora observe. Pedro quer tirar uma nota boa. Ele quer ter um desempenho melhor. Nesses dois casos, as palavras um e uma atuam sobre os substantivos que antecedem, determinando o seu sentido. Assim, Pedro quer uma nota boa qualquer. Pode ser 7, 8, 9, etc., para ter um desempenho melhor. Tanto o substantivo nota quanto o substantivo desempenho estão empregados com sentido vago. Nas duas situações, observe que também há uma concordância de gênero e número entre as palavras um e uma e os substantivos a que antecedem. Assim, chamamos de artigo a palavra variável em gênero e número que antecede o substantivo, determinando ou indeterminando o seu sentido. Classificação dos artigos. Como consequência do que vimos até agora, os artigos se classificam como determinados, o, a, os, as e indeterminados, uma, uns, umas. Observe outros exemplos no texto a seguir. Os corais se desenvolvem pela união de uma afinidade de organismos, formando associações entre seres da mesma espécie. Cada grupo de indivíduos realiza uma atividade específica, mas, de modo geral, estão todos fundidos fisicamente. Todos esses seres unidos representam uma colônia. Agora, antes de passarmos para a página seguinte, vamos ler o Aprenda Mais. É importante observar
que o artigo acompanha o gênero e o número do substantivo. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre substantivo e o artigo é chamada de concordância. Assim, dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. Veja, as relações ecológicas, os corais, o leão, o predador, a vida. Na página 92, também temos o Aprenda Mais. Acompanhe a leitura. Dispensam o artigo Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Portugal, Angola, Salvador, Castela, Cabo Verde. Já o nome Alagoas pode ser usado com ou sem artigo, mas o emprego do artigo em Recife é obrigatório. Exemplo: o Recife é uma bela cidade. Empregados antes de numerais, os artigos indefinidos reforçam a noção de imprecisão. A professora Norma tem uns 50 anos. Ela ligou faz uns 30 minutos. Havia umas 1000 pessoas no show. O artigo os determina o sentido do substantivo corais. Não são quaisquer seres vivos, são os corais. Já o artigo uma indetermina o sentido dos substantivos a que antecede: infinidade, atividade e colônia. Quando antecede um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. Exemplo: a Maria chegou cedo. Esse uso é muito comum em alguns estados brasileiros, como Ceará, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul. Detalhes importantes sobre os artigos. Os artigos são sempre empregados antes de substantivos. Assim, mesmo que a palavra que vier depois deles não seja originalmente substantivo, passa a funcionar como um. Chamamos esse fenômeno de substantivação. Exemplos: os verdes são mais saborosos. Observem que houve a substantivação do adjetivo verdes. O brincar é fundamental na infância. Neste caso, houve a substantivação do verbo brincar. Em algumas situações, os artigos nos ajudam a identificar o gênero e o número dos substantivos a que antecedem. Exemplos: os ônibus estão quebrados. A pianista começou a tocar. Usamos artigos definidos antes de certos nomes próprios de lugares, como os que indicam países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos, rios e ilhas. Exemplos: a Inglaterra, o Amazonas, o Pacífico, o Norte, os Andes, a Europa. Compreenderam um pouco mais sobre artigo? Então, agora vocês precisam fazer a atividade das páginas 93 a 95. Em uma próxima oportunidade, discutiremos um pouco mais sobre o conteúdo e corrigiremos a atividade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!